Mas tem um problema com a definição do nosso validate field agora, que eu estava pensando aqui, a gente quer que esse disable aqui, quando a gente chama validate field, o que é que vai acontecer? Vamos voltar à definição aqui. A validate field, como está definido agora, ela chama esse change post error. E se a gente chamar o validate field para ver se o formulário está válido ou não, vai mudar o post error e vai aparecer aqui o que? Vai aparecer o erro automaticamente inicialmente. Isso, você note que eu salvei, apareceu o erro. Aqui, deixa eu reiniciar. Quando eu clico novo, já aparece o erro lá automaticamente. A gente não quer isso, né? Embora que seja um erro, mas a gente não quer que apareça antes do usuário interagir com esse campo de texto. Então a gente vai ter que mudar a definição do validate field. Então a gente não quer que mude o post error diretamente dentro da validate field. Uma maneira de fazer, a gente quer definir a validate field de uma maneira assim: validate field vai pegar a field, vai validar, e se tiver um erro, vai só retornar a descrição do erro, certo? E quem quiser fazer alguma coisa com o erro, que pode fazer, que faça. Nesse caso, o validate field só vai retornar uma string com o erro, e quem usou essa função vai ter acesso a esse erro e pode chamar essa função lá de fora para realmente modificar o estado do aplicativo e adicionar a descrição do erro, certo? Então a gente vai pegar e tirar esse cara para o validate field ficar independente de estar usando o Redux ou não, essa action creator. Tá bom? Então eu vou remover esse cara aqui, this.props change post error, certo? E eu vou retornar só essa string aqui. E para o else case, a mesma coisa, é só retornar null. Então, quando você chamar o validate field com a field, que tem o nome, valor e label, se o valor for string vazia, vai estar inválido, a gente retorna o erro com a descrição do erro, né? Não pode estar em branco. E se não tiver nenhum erro, vai retornar null. Agora, vamos voltar para o onTitleChange e onBodyChange para modificar, para usar essa nova versão. Então, this.validateField, título, não sei o que, não sei o que. Esse cara vai retornar o erro. Então, eu vou chamar aqui titleError, certo? Dessa maneira aqui. A gente põe titleError. E vai chamar aqui, depois do changePostTitle, changePostError. E o que é que a gente tinha antes? Tinha o field, né? O nome. Que eu esqueci já, cadê? Deixa eu voltar ao reducer. Só para ver. A gente está pegando essa action.payload, vai ter a field e vai ter o error. Tá certo? Change post error. Vamos lá no actions. Cadê o change post error, a definição? Só para ver aqui, confirmar. O primeiro argumento é a field e o segundo é o error. E a payload passa o field e o error. Certo? Então, qual é a field aqui? O primeiro argumento vai ser title e o segundo vai ser o erro, descrição do erro. Certo? Então chama o validate field, que agora vai só retornar a descrição do erro, ou retorna null, se não tiver erro. Aí você chama o post error, vai setar o title, o erro do title aqui, com essa descrição, ou valor null se não tiver erro. Certo? O title error do reducer lá. Da mesma maneira, vamos fazer para um body change.
vai botar esse validate field const body error. Ups, desculpa. E vai chamar o this.changePost props.changePostError com qual é a field, o nome é body, e qual é o erro, a descrição, body error. Ou não, se não tiver erro. Certo? Salvar. Agora vamos aqui ver como é que vai aparecer aqui. Ok, tá tudo ok. Note o botão de ok já não funciona mais. Estou tentando clicar. E tá correto. Certo? Então, o que é que a gente fez? Vamos recapitular aqui. A gente estava fazendo o disable aqui do botão de OK. A gente notou que inicialmente não tinha erro, não tinha validação inicial. E se a gente chamasse o validate field com a definição original, apareceria o erro automaticamente antes do usuário interagir com o formulário. Mas isso não é o que a gente quer. Então a gente teve que mudar a definição do validate field para, em vez de ser dependente da chamada do action creator chamado change post error, o validate field agora se tornou uma função independente do Redux. E só retorna, só olha na field o valor e se estiver inválido, retorna uma string com a descrição do erro. Se não tiver nenhum erro, só retorna null. E com isso, a gente modificou o onTitleChange e o onBodyChange para usar essa nova definição. A gente chama aqui postError e changePostError. Depois, no final aqui, com a descrição do erro, ou null se não tiver nenhum erro. E por isso, agora, quando a gente chama o this.validateField, retorna uma string, que nesse caso vai ser true, né? Verdadeiro, tem um valor verdadeiro no JavaScript. E você pode usar aquele técnica para forçar ser boolean, ou não precisa. Então, o botão de OK vai estar desabilitado se o título estiver incorreto. Se tiver um erro, porque esse cara retorna um erro. Nesse caso, se eu digitar alguma coisa, note que o botão de OK já está funcionando de novo, mas não está correto ainda. Porque a gente tem que validar o conteúdo também. Então, esses caras vão pegar aqui, tem que adicionar também ou this.validateField, qual o nome, body, e qual é o valor, this.props.body, certo? Salvar aqui e vamos ver aqui, digitou o título, deixa eu digitar alguma coisa, deixa eu reiniciar tudo, desculpa. Vai para o novo, digitou o título, tira, não dá para clicar OK, vou digitar, não dá para clicar OK, certo? Não dá para clicar OK, digita o título, não dá para clicar OK, digita o conteúdo, agora sim. Certo? Note que esse cara tá longo pra caramba aqui, então normalmente vamos extrair esse cara e fazer a própria função. Então vamos fazer a função, sei lá, vamos fazer a função chamada, sei lá, can. Vamos fazer a função chamada can submit, pode submeter. Então eu vou desabilitar se o formulário não poder ser submetido. Vou lá em cima. Vou fazer essa função, can submit. Vou colar aquele código e vou só retornar. Certo? Note que eu usei função de flash com property initializer porque eu estou referenciando this.props aqui para fazer o bind desse cara, palavra-chave this para se referir ao postform. Como uma função de chave não define seu próprio contexto, o contexto da palavra-chave desse vai ser da função
ou daquilo que encobre a função de flash. Nesse caso, o componente postForm. Ups. Certo? Então, essa função aqui só retorna o valor desses dois caras. Se quiser quebrar a linha aqui, eu sei lá. Faça do jeito que quiser. Mas está aí. Então, essa função aqui retorna o quê? Retorna... Oh, desculpa, tá errado. Esse cara aqui, validate field, retorna o erro. E o erro é um valor verdadeiro. A string, né? Por isso a gente quer retornar o quê? Para poder submeter o formulário, esse cara tem que ser null. Que significa não ter erro. Então eu vou falar assim. Ou esse cara aqui, not ou, mas e esse cara aqui também for null. Nesse caso, se for null, não tem erro, o null vira verdade com a negação. E quando esses dois caras, essas duas condições forem satisfeitas, nós podemos submeter o formulário. Certo? Então, por isso que a gente pode usar dessa maneira. Será que eu posso submeter? Eu vou desabilitar se eu não puder submeter. Salvar aqui. This.canSubmit. Tem que chamar a função. Está dizendo que não é uma função. O que é que eu fiz aqui de errado? CanSubmit. Reiniciar tudo. Novo post. Não funciona, tá aí. Só para dizer reiniciar. Não funciona. Digita. Não funciona. Digita. Agora funciona. Certo? Isso foi a nossa refatorização aqui, só para poder fazer esse cara do disabled funcionar corretamente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe comentários se tiver alguma dúvida ou só para discutir o assunto. E até a próxima.